Meu nome é Vitória e eu tinha 22 anos quando tudo isso aconteceu. Era o ano de 2016 e eu morava em Osasco, na Grande São Paulo, num quartinho de 2 cômodos nos fundos do terreno da minha avó. O chuveiro só dava água quente se o vizinho não estivesse usando. E no inverno era um sacrifício acordar cedo para tomar banho gelado. Mas eu não reclamava, porque eu tinha um plano. Eu ia sair daquela vida de qualquer jeito. Meu pai, o Marcos, abandonou a gente quando eu tinha 7 anos. Ele era gerente de banco, usava relógio bonito, tinha carro do ano. Um dia, ele simplesmente fez as malas e foi morar com outra mulher, uma tal de Cristina que tinha apartamento em Alphaville. Nunca mais mandou R$1 pra gente, nunca mais ligou no meu aniversário, nunca mais apareceu. Minha mãe chorou por meses e eu guardei aquela dor num lugar bem fundo. Mas junto com a dor, eu guardei uma promessa. Eu ia ser alguém. Ia mostrar para ele que a gente não precisava dele para nada. Minha mãe, a Sandra, trabalhava como auxiliar de limpeza em 2 empregos. Saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10 da noite. Eu quase não via ela. A gente morava junto, mas parecia que vivia em casas separadas. Quem me criou de verdade foi minha avó, a Dona Carmen. Ela era intercessora da Assembleia de Deus há mais de 40 anos, daquelas que acorda às 4 da madrugada para orar. Todo dia, ela colocava um versículo no espelho do banheiro, escrito num papel de pão. Eu cresci lendo aqueles versículos enquanto escovava os dentes. A igreja foi minha vida inteira durante a infância e a adolescência. Eu ia nos cultos de domingo, nos cultos de quarta, nas vigílias de sexta, conhecia todo mundo, cantava no grupo de jovens, sabia os hinos de cor. Minha avó dizia que eu tinha um chamado, que Deus tinha um propósito grande para minha vida. Eu acreditava nisso, até entrar na faculdade. Foi na primeira semana de Direito. Um professor de filosofia, desses que se acham muito inteligentes, perguntou quem na sala acreditava em Deus. Eu levantei a mão, orgulhosa. Ele olhou para mim com um sorrisinho de deboche e disse que religião era muleta psicológica de gente sem pensamento crítico. A sala inteira riu. Eu baixei a mão e senti meu rosto queimar de vergonha. Nunca mais levantei a mão naquela aula e aos poucos parei de ir à igreja. Tinha vergonha de ser crente, vergonha de onde eu vinha, vergonha de tudo. Eu trabalhava como recepcionista num escritório de advocacia no Itaim Bibi. O salário era R$1.800 por mês e quase tudo ia para faculdade e transporte. Eu acordava às 5 da manhã, pegava ônibus até a estação de trem, depois metrô, depois outro ônibus. 2 horas de pé, espremida, suando todo santo dia. Chegava no trabalho exausta e ainda tinha que sorrir para os clientes como se tivesse dormido 8 horas numa cama de hotel 5 estrelas. Eu tinha um caderno onde escrevia minhas metas. Na primeira página estava escrito com letra caprichada: em 2020, vou ter meu apartamento próprio. Em 2022, vou ter meu carro. Em 2025, vou ser sócia de um escritório grande. Eu lia aquilo todo dia antes de dormir, como se fosse uma oração. Só que não era para Deus, era para mim mesma. Eu tinha trocado a fé pela ambição e nem tinha percebido. Minha avó percebia. Ela me olhava com aqueles olhos de quem sabe das coisas e não dizia nada. Só balançava a cabeça e ia para o quarto orar. Às vezes, eu ouvia ela de madrugada, falando em línguas, chorando, intercedendo. Eu sabia que era por mim, mas fingia que não era. Era mais fácil ignorar do que encarar a verdade de que eu estava me perdendo. Naquela época, eu não acreditava mais em chamado, em propósito, em nada disso. Eu acreditava em dinheiro, em status, em conquistar as coisas pelo meu próprio esforço. Deus tinha ficado para trás, junto com a menina que cantava no grupo de jovens. Eu era outra pessoa agora, ou pelo menos era isso que eu pensava. Foi num dia comum, uma terça-feira de março de 2016, que tudo começou a mudar. Naquela manhã,
Antes de sair para trabalhar, eu passei pelo banheiro e vi o versículo que minha avó tinha deixado no espelho. Era o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu li por costume, sem prestar atenção, e saí correndo para não perder o ônibus. Eu não sabia, mas aquele versículo ia salvar minha vida meses depois. E naquele mesmo dia, no escritório, eu ia conhecer o homem que quase me destruiu. Gustavo apareceu no escritório naquela terça-feira de março, por volta das 14h. Ele era cliente novo, advogado tributarista, veio resolver uma questão de holding familiar. Eu servi café para ele na sala de reunião, como fazia com todos os clientes. Mas ele não me olhou como os outros olhavam. Ele não olhou através de mim. Ele olhou para mim, nos meus olhos, como se eu fosse alguém importante. Quando saiu, pediu meu número dizendo que era para avisar quando fosse voltar ao escritório. Eu dei, achando que era só educação. 2 dias depois, ele mandou mensagem. Nada demais, só perguntando como tinha sido meu dia. Depois veio outra mensagem, e outra, e outra. Ele era educado, inteligente, escrevia bem. Não mandava fotos sem camisa, nem ficava fazendo gracinha, como os meninos da faculdade. Gustavo tinha 32 anos, era formado, bem-sucedido. Parecia um homem de verdade. E eu estava cansada de moleques. No primeiro jantar, ele me levou num restaurante japonês no Itaim, que eu nem sabia pronunciar o nome. O prato mais barato custava R$ 80, mais do que eu gastava em comida a semana inteira. Ele pediu vinho, saquê, sobremesa importada. Pagou tudo sem nem olhar a conta. Eu me senti numa novela, daquelas que passam às 9. Pela primeira vez na vida, eu me senti especial. Gustavo tinha carro importado, mas preto, discreto. Relógio caro, mas clássico, sem ostentação. Apartamento nos jardins, com decoração sóbria, nada de espalhafato. Ele não era o tipo de rico que fica mostrando dinheiro. Era o tipo que tem tanto que nem precisa mostrar. E ele me tratava como uma princesa. Abria a porta do carro, puxava a cadeira no restaurante, mandava flores no trabalho. Tudo que eu sempre sonhei que meu pai deveria ter sido para minha mãe, Gustavo era para mim. Os sinais estranhos vieram aos poucos, mas eu estava cega demais para enxergar. Ele nunca falava da família. Quando eu perguntava, ele só dizia que eram tradicionais e mudava de assunto. No pulso direito ele tinha uma tatuagem de um símbolo estranho, parecia antigo. Eu perguntei o que era e ele disse que era o brasão da família. Achei elegante, coisa de gente rica. Não pesquisei, não questionei, eu estava apaixonada. Uma vez, no apartamento dele, eu fui procurar o banheiro e vi uma porta trancada no fim do corredor. Perguntei o que tinha ali e ele respondeu rápido demais. Escritório particular, coisa chata de trabalho. Fechou a cara por 1 segundo e depois voltou ao normal. Outra vez, eu achei um convite preto com letras douradas dentro da gaveta da cômoda. Antes que eu pudesse ler, ele tomou da minha mão e guardou no bolso. Disse que era evento de trabalho, coisa chata. Eu acreditei. Ele também não gostava que eu postasse fotos da gente nas redes sociais. Dizia que era reservado, que não gostava de exposição. Eu achei que era charme de homem maduro. Um dia, de brincadeira, ele perguntou se eu ainda ia naquela igreja da minha avó. Eu disse que não, que tinha parado fazia tempo. Ele sorriu e disse: "Que bom, gente religiosa demais me cansa." Eu ri junto, mas senti um negócio estranho no peito. Ignorei. Era mais fácil ignorar. Em julho, ele me levou para Campos do Jordão. Feriado prolongado, chalé lindo com lareira, café da manhã na cama. Eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. Na segunda noite acordei às 3 da madrugada e ele não estava na cama. Levantei para procurar e encontrei ele na varanda parado de costas, olhando para a lua cheia. Ele estava murmurando alguma coisa.
Uma língua que eu não conhecia, não era inglês, não era espanhol, não era nada que eu já tivesse ouvido. Eu chamei o nome dele. Ele demorou para virar, uns 5 segundos que pareceram 1 hora. Quando virou, os olhos dele estavam diferentes, vazios, como se ele não estivesse ali de verdade. Durou 1 segundo, talvez 2. Depois ele piscou e voltou ao normal, sorrindo. Disse que estava só pensando na vida, que não conseguia dormir. Voltamos para a cama e ele dormiu em 2 minutos. Eu fiquei acordada até o sol nascer, com o coração acelerado, tentando me convencer de que tinha imaginado tudo. 8 meses se passaram. 8 meses de jantares caros, viagens, presentes, tratamento de rainha. Eu já estava imaginando o nosso casamento, nossa casa, nossos filhos. Minha vida tinha mudado completamente e eu achava que era mérito meu, que eu tinha finalmente conquistado o que merecia. Em novembro, Gustavo disse que queria me apresentar para pessoas importantes da vida dele. Uma festa de fim de ano em Alphaville, na casa de um sócio antigo do pai. Ele disse que era importante para ele e mais importante ainda para o nosso futuro. A festa estava marcada para o dia 26 de novembro, um sábado. Gustavo passou a semana inteira falando sobre isso, dizendo que era a oportunidade perfeita para eu conhecer o círculo dele. Ele dizia que aquelas pessoas podiam abrir portas para mim, que minha carreira ia decolar depois daquela noite. Eu fiquei animada. Achei que finalmente ia entrar no mundo que sempre sonhei. Mal sabia eu o que aquelas portas realmente escondiam. Na quinta-feira antes da festa, ele me levou na Oscar Freire para comprar um vestido. Entramos numa loja que eu nunca teria coragem de entrar sozinha, daquelas que a vendedora te olha de cima a baixo antes de perguntar se pode ajudar. Gustavo escolheu um vestido preto, longo, elegante. Quando eu vi o preço, quase engasguei. R$ 4.000. Era mais de 2 meses do meu salário. Ele pagou sem pestanejar, como se fosse uma camiseta de R$ 20. Eu agradeci sem saber o que dizer. Na noite da festa, ele chegou na casa da minha avó para me buscar. Eu estava pronta, me sentindo a mulher mais bonita do mundo naquele vestido caro. Antes de sair, ele tirou uma caixinha do bolso do paletó. Dentro tinha um colar de ouro com uma pedra vermelha, parecia um rubi. Ele disse que era da mãe dele, que tinha falecido quando ele era adolescente e que queria que eu usasse porque eu era especial. Eu fiquei emocionada. Achei que era um sinal de que ele queria algo sério comigo. Coloquei o colar no pescoço e senti um frio estranho. A pedra era gelada, mesmo sendo uma noite quente de novembro. Achei que era impressão minha, nervosismo de conhecer a família. Ajeitei o cabelo, me olhei no espelho uma última vez e fui em direção à porta. Passei na frente do quarto da minha avó e parei. Ela estava ajoelhada do lado da cama, de olhos fechados, orando em voz baixa. Senti uma vontade estranha de entrar, de pedir uma bênção, de abraçar ela. Mas Gustavo buzinou lá fora e eu saí correndo. No carro ele estava diferente, mais calado, mais sério. Dirigia com o olhar fixo na estrada, sem fazer as brincadeiras de sempre. Eu tentei puxar assunto, perguntei quem ia estar na festa, como era a casa, essas coisas. Ele respondia com frases curtas: "Você vai ver, é surpresa, relaxa." O silêncio dele me deixou incomodada, mas eu não disse nada. Pensei que ele estava nervoso por me apresentar para as pessoas importantes. Quando a gente estava perto de Alphaville, um carro avançou o sinal vermelho e quase bateu na gente. Gustavo desviou na última hora. Os pneus cantaram no asfalto. Ele socou o volante com força e gritou um palavrão que eu nunca tinha ouvido ele falar. O rosto dele se transformou por um segundo. Era pura raiva, os olhos arregalados, as veias do pescoço saltando. Eu me encolhi no banco, assustada. Depois ele respirou fundo, passou a mão no cabelo e sorriu como se nada tivesse acontecido. Pediu desculpas, disse que tinha se assustado, mas eu vi. Eu vi o que estava por trás daquele sorriso perfeito. Ficamos em silêncio o resto do caminho. Meu celular tocou na bolsa. Era minha avó. Eu não atendi. Tocou de novo. Não atendi.
Tocou pela terceira vez. Eu ia atender, mas Gustavo olhou para o celular com uma cara estranha e eu desisti. Coloquei no silencioso. Minutos depois, vi que ela tinha deixado uma mensagem de voz. Apertei o play e ouvi a voz dela tremida. Minha filha, não sei o que você vai fazer hoje, mas estou com o coração apertado. Passei a noite tendo sonhos estranhos com você, num lugar escuro, com gente de preto em volta. Eu te amo. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Deus te proteja. Senti um arrepio na espinha. A mão que segurava o celular começou a tremer. Por um momento pensei em pedir para o Gustavo voltar, dizer que estava passando mal, inventar qualquer desculpa. Mas olhei para ele, olhei para o vestido de R$ 4.000, olhei para o colar de rubi no meu pescoço e pensei que era bobagem. Minha avó era velha, religiosa demais, via demônio em tudo. Eu estava sendo paranoica. O carro entrou em um condomínio de alto padrão. Guarita blindada, câmeras em todo canto, seguranças armados. Passamos por dezenas de mansões enormes, uma mais impressionante que a outra. Mas continuamos até o final do condomínio, onde a rua terminava e começava um muro de mata fechada. A última casa era isolada das outras, cercada de árvores por todos os lados. Não dava para ver nada da rua, só um portão preto imenso. Gustavo parou o carro na frente do portão. Antes de descer, ele segurou minha mão e me olhou nos olhos. A voz dele era séria, quase solene. Essa noite é importante para mim, Vitória. Importante para o nosso futuro. Só preciso que você confie em mim, tá? Aconteça o que acontecer, confia em mim. Eu assenti com a cabeça, sem entender direito o que ele queria dizer. O portão se abriu lentamente e eu vi dezenas de carros de luxo estacionados no jardim da mansão. A mansão era gigantesca, do tipo que a gente só vê em filme americano. 3 andares, fachada de pedra, janelas enormes com cortinas escuras. No jardim tinha uma fonte com estátuas de anjos, mas os anjos tinham uma expressão estranha, como se estivessem sofrendo. Contei uns 40 carros estacionados, todos importados, todos pretos ou prateados. Homens de terno circulavam pelo jardim como seguranças, com aquele fone de ouvido no ouvido. Engoli seco e apertei a mão do Gustavo. Na entrada, um funcionário de luvas brancas nos recebeu. Ele olhou para o Gustavo como se já o conhecesse, fez uma reverência discreta e disse: "O senhor pode ir entrando, mas primeiro preciso do celular da senhorita. Política da casa, privacidade dos convidados." Eu hesitei, olhei para o Gustavo pedindo ajuda. Ele tirou o próprio celular do bolso e entregou primeiro. Disse que era normal, que aquela gente era muito reservada. Entreguei o meu sem argumentar. O funcionário guardou os 2 em um armário numerado e me deu uma fichinha dourada. O interior da mansão era de outro mundo. Mármore branco no chão, lustres de cristal do tamanho de carros, obras de arte que pareciam de museu, quadros estranhos nas paredes, com figuras distorcidas e cores escuras. Num canto tinha uma escultura de bronze, de uma criatura que eu não conseguia identificar. Metade homem, metade outra coisa. Eu tentei não olhar muito. O ar tinha um cheiro doce demais, como incenso misturado com algo que eu não conseguia identificar. Era enjoativo, mas ninguém parecia incomodado além de mim. As pessoas eram exatamente o que Gustavo tinha prometido. Gente fina, de sociedade. Homens de terno sob medida, mulheres com vestidos de grife e joias que brilhavam mais que os lustres. Todos conversavam em voz baixa, sorrindo educadamente, segurando taças de champanhe. Pareciam empresários, médicos, juízes, gente poderosa. Mas tinha algo errado, algo que eu não conseguia explicar. Os sorrisos eram perfeitos demais, os olhares eram vazios demais, como se todo mundo estivesse atuando. Um pianista tocava num canto da sala, um homem magro de smoking. A música era clássica, suave, mas em certo momento eu prestei atenção na melodia e senti um arrepio. Parecia uma canção que eu conhecia da igreja, um hino antigo que minha avó cantava. Só que estava diferente, mais lenta, as notas invertidas, como se tocasse de trás para frente.
Achei que estava ficando louca, que era o nervosismo. Peguei uma taça de champanhe da bandeja de um garçom e tomei um gole grande para me acalmar. As mulheres olhavam para mim de um jeito estranho. Sorriam quando nossos olhos se cruzavam, sorrisos educados, mas que não chegavam nos olhos. Uma delas, loira, de uns 50 anos, se aproximou e disse: "Então você é a escolhida do Gustavo." Achei a palavra estranha, escolhida, mas ela já tinha se afastado antes que eu pudesse perguntar o que queria dizer. Outra mulher, morena de olhos verdes, me olhou de cima a baixo e sussurrou para a amiga do lado, novinha, igualzinha às outras. Elas riram baixinho. Eu fingi que não ouvi. Eu reconheci alguns rostos. Um apresentador de televisão que passava nos domingos de manhã estava perto da lareira, conversando com um homem de cabelo branco. Ele viu Gustavo e acenou como se fossem velhos amigos. Mais pro fundo da sala, eu vi uma mulher loira elegante que eu jurava ter visto no jornal naquela semana, envolvida num escândalo de corrupção. Uma deputada, se não me engano. Ela estava ali, rindo, bebendo champanhe, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Foi então que eu vi Juliana. Ela era minha amiga da faculdade. A gente tinha se afastado depois que eu descobri que ela trabalhava como acompanhante de eventos. Ela dizia que não tinha nada demais, que era só trabalho, que os clientes eram respeitosos. Eu não julguei, mas me afastei. E agora ela estava ali, naquela festa, no meio daquela gente toda. Fiquei feliz por ver um rosto conhecido e fui até ela sorrindo, aliviada. "Ju, que coincidência", eu disse, tocando no braço dela. "Não sabia que você vinha." Ela virou devagar, e quando eu vi o rosto dela, meu sorriso morreu. Juliana estava diferente. Maquiagem pesada, olhos fundos com olheiras escuras, o olhar vazio de quem não dorme há dias. Ela me olhou como se visse um fantasma. A voz dela saiu num sussurro rouco. "Você não devia ter vindo, Vitória. Vai embora, agora." Antes que eu pudesse responder, ela virou as costas e desapareceu entre as pessoas. Eu fiquei parada no meio da sala, sem entender nada. O coração batendo forte, a mão suando. Gustavo apareceu do meu lado com 2 taças novas de champanhe. Ele sorriu e perguntou se estava tudo bem. Eu quis contar o que Juliana tinha dito, quis perguntar o que estava acontecendo, quis ir embora. Mas ele me olhou com aqueles olhos castanhos, segurou minha mão e disse: "Relaxa, amor, logo você vai entender tudo. A festa de verdade ainda nem começou." Ele olhou para o relógio e completou: "Falta meia hora para meia-noite. Aí sim você vai conhecer minha verdadeira família." Faltavam 10 minutos para meia-noite quando Gustavo me puxou pela mão e disse que estava na hora. "Hora de quê?" eu perguntei. Ele só sorriu e disse: "De você conhecer quem eu realmente sou." Me levou até o fundo da mansão, onde tinha uma porta de madeira escura que eu não tinha notado antes. Atrás da porta, uma escada de pedra descia para o que parecia ser um porão. O ar ficou frio de repente e eu senti o cheiro de incenso ficar mais forte. Descemos a escada em silêncio. Eram uns 30 degraus, talvez mais. As paredes eram de pedra bruta, iluminadas por tochas de fogo de verdade. Parecia coisa de filme medieval, de castelo antigo. Eu queria perguntar o que era aquilo, mas minha voz não saía. As pernas tremiam, mas eu continuei descendo, seguindo Gustavo como se estivesse hipnotizada. Lá embaixo, um corredor longo se estendia com portas dos 2 lados. De algumas portas vinham sons estranhos. Gemidos, cantos, sussurros em línguas que eu não conhecia. De uma delas veio um grito abafado que me fez parar no lugar. Gustavo apertou minha mão e disse para eu não me preocupar, que era só a preparação. "Preparação para quê?" Eu quis gritar, mas não gritei. Continuei andando como uma idiota, como uma ovelha indo para o matadouro. Hoje eu sei que tinha algo naquele lugar que prendia as pessoas, que tirava a vontade de resistir.
No final do corredor tinha uma porta dupla de madeira entalhada com símbolos estranhos. Gustavo empurrou as portas e eu vi uma sala redonda, enorme, com um círculo desenhado no chão em tinta vermelha. Velas pretas por todo canto, dezenas delas, o fogo tremulando como se tivesse vida própria. No centro do círculo tinha um altar de pedra com uma taça dourada, uma adaga de cabo preto e um livro grosso de capa de couro. O cheiro de incenso era tão forte que eu quase vomitei. Tinha umas 30 pessoas ali, todas vestindo túnicas pretas com capuz. Os rostos escondidos, só os olhos aparecendo na sombra. Elas estavam em pé ao redor do círculo, em silêncio absoluto. Quando eu entrei, todas viraram a cabeça na minha direção ao mesmo tempo, como se fossem uma coisa só. Eu quis correr, quis gritar, quis acordar daquele pesadelo, mas minhas pernas não obedeciam. Na frente do altar estava um homem de túnica vermelha, diferente dos outros. Cabelo branco penteado para trás, rosto calmo, olhos que pareciam ver através de mim. Uns 60 anos, postura de quem está acostumado a dar ordens. Gustavo soltou minha mão e foi se juntar aos outros. Pegou uma túnica preta que alguém ofereceu e vestiu ali mesmo, na minha frente, como se eu não existisse mais. Eu fiquei sozinha na entrada, tremendo. O homem de vermelho sorriu, um sorriso frio, sem alegria. A voz dele era grave e calma quando disse, finalmente, a escolhida do Gustavo chegou. Seja bem-vinda à família. Eu tentei falar, perguntar o que estava acontecendo, mas minha boca estava seca demais. Dei um passo para trás em direção à porta. 2 homens apareceram do nada e bloquearam a saída. Não tinha como fugir. Gustavo se aproximou de mim. Ele estava diferente. O rosto sem expressão, os olhos frios como pedra. Eu procurei nele o homem que eu amava. O homem que me levava para jantar e mandava flores no trabalho. Não encontrei. Era como se outra pessoa estivesse usando o corpo dele. Ele disse com a voz calma, relaxa, amor, é só uma iniciação. Todo mundo aqui passou por isso. Meu pai passou, meu avô passou. Depois dessa noite, você vai ter tudo que sempre sonhou. Eu comecei a chorar. Perguntei por que ele estava fazendo aquilo comigo. Ele inclinou a cabeça para o lado, como se a pergunta fosse estranha. Disse, porque você era perfeita, Vitória. Pobre, ambiciosa, sozinha, afastada de Deus. Você estava pronta, só precisava de alguém que mostrasse o caminho. Eu te escolhi no primeiro dia quando você me serviu café. Você nunca percebeu que eu estava te preparando esse tempo todo? Tudo fez sentido de uma vez. A tatuagem, a sala trancada, o convite preto, Campos do Jordão, a lua cheia, os 8 meses de namoro perfeito. Não era amor, nunca foi amor. Eu era um alvo desde o começo, uma presa que ele caçou com paciência. O homem de vermelho bateu palmas uma vez, o som ecoando nas paredes de pedra. A voz dele cortou o ar. Chega de conversa. A meia-noite chegou. Vamos começar. 2 homens me pegaram pelos braços e me levaram até o centro do círculo. Eu tentei resistir, tentei me soltar, mas eles eram fortes demais. Me colocaram de pé no meio daquele desenho vermelho, de frente para o altar de pedra. As pessoas de túnica começaram a caminhar em volta de mim, devagar, em sentido anti-horário. Os passos deles no chão de pedra faziam um som ritmado, como batidas de coração. O homem de vermelho, que todos chamavam de Dr. Maurício, abriu o livro grosso que estava no altar. As páginas eram amareladas, velhas, escritas numa língua que eu nunca tinha visto. Ele começou a ler em voz alta, palavras estranhas que pareciam arranhar o ar. A voz dele era grave, mas tinha outra coisa por baixo, como se 2 vozes falassem ao mesmo tempo. As pessoas de túnica repetiam as frases em coro, um som grave e uníssono que parecia vir de debaixo da terra. Meu corpo começou a ficar pesado. As pernas fraquejaram, eu queria correr, mas não conseguia me mover. Era como se tivesse cimento nos meus pés, como se o ar fosse denso demais para respirar.
Minha cabeça girava, a visão embaçou nas bordas. Eu tentei gritar por socorro, mas minha voz saiu como um sussurro. Ninguém ia me ouvir ali embaixo. Ninguém ia me salvar. Uma mulher de túnica se aproximou com a taça dourada. Dr. Maurício pegou a taça e trouxe até mim. Disse com aquela voz dupla: "Beba, essa é a comunhão." O líquido era vermelho escuro, parecia vinho. Ele encostou a taça nos meus lábios e eu bebi sem querer. Engoli um gole antes de conseguir virar o rosto. O gosto era metálico, quente, com um travo de ferrugem. Não era vinho. Eu sabia o que era, mas minha mente se recusava a aceitar. Eu cuspi o que ainda estava na boca. Eles riram, uma risada baixa e coletiva que ecoou nas paredes. A visão ficou mais turva. As faces das pessoas começaram a se distorcer. Os rostos pareciam se esticar. Os olhos ficaram fundos demais. Os sorrisos largos demais. Sombras se moviam nas paredes que não combinavam com os corpos. E então eu vi algo que me gelou até a alma. Entre as pessoas de túnica, por trás delas, tinha outra coisa. Algo que não era humano. Eu vi por um segundo, talvez dois. Um rosto feito de escuridão, sem branco nos olhos, só vazio. Uma boca que sorria larga demais, dentes que não eram dentes. Era puro ódio, pura fome, olhando para mim como se eu fosse comida. Pisquei e sumiu, mas eu sabia que ainda estava ali. Eu sentia. Uma voz começou a falar na minha mente. Não era de ninguém daquela sala, não vinha de fora, vinha de dentro de um lugar que não era meu. A voz dizia: "Você agora é nossa, Vitória. Nunca mais vai sair. Você sempre quis ser alguém, não quis? Agora vai ser. Vai ser nossa para sempre." Eu quis gritar que eu não queria, mas minha boca não obedecia. Senti mãos geladas tocando meus braços, mas quando olhei não tinha ninguém perto. A temperatura da sala caiu de repente. O ar ficou tão frio que eu podia ver minha respiração. Uma das mulheres de túnica começou a rir, uma risada aguda e sem fim que não parecia humana. Os outros continuaram o ritual como se fosse normal, como se aquilo acontecesse toda vez. Dr. Maurício se aproximou de mim e falou no meu ouvido. A voz dele mudou completamente, ficou grave, com um eco, como se outra coisa estivesse falando através dele. "Você já é nossa. Seu corpo já é nosso. Só falta assinar." Trouxeram Juliana para o centro do círculo. Ela estava em transe, os olhos abertos mas vazios, se movendo como uma marionete sem cordas. Colocaram ela na minha frente, de joelhos. Dr. Maurício pegou a adaga do altar e colocou na minha mão. A voz dele, aquela voz que não era dele, disse: "Sua prova de lealdade." Um corte no braço dela. Um pacto de sangue entre irmãs. Faça isso e será uma de nós para sempre. Minha mão começou a se mover sozinha. Eu não queria. Eu estava lutando contra. Mas meu braço levantou a adaga em direção ao braço de Juliana. A voz na minha mente gritava: "Faz isso e nunca mais vai ser pobre. Faz isso e vai ter tudo. Olha sua mãe limpando o chão para os outros. Olha sua avó velha num quartinho de fundo. Você quer essa vida? Faz isso, uma vez só. E vai ter tudo que seu pai deveria ter dado." A ponta da adaga estava a centímetros da pele de Juliana quando ela piscou. Por um segundo, os olhos dela focaram nos meus. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E ela sussurrou: "Me ajuda, me ajuda." A voz de Juliana era um fio de som, quase inaudível, mas entrou nos meus ouvidos como um trovão. Aquelas duas palavras quebraram alguma coisa dentro de mim. A mão que segurava a adaga parou no ar, tremendo, a ponta a centímetros do braço dela. Eu olhei para o rosto de Juliana, para os olhos cheios de lágrimas e vi medo. O mesmo medo que eu estava sentindo. Ela não era minha inimiga, ela era outra vítima. A voz na minha mente gritou com raiva: "Faz isso agora. Você já veio longe demais para voltar atrás. Faz isso e vai ter tudo." Meu braço começou a se mover de novo contra minha vontade. A adaga desceu mais 1 centímetro em direção à pele de Juliana.
Eu chorava, suava frio, meu coração batia tão forte que eu achei que ia explodir. Eu estava perdendo a batalha contra aquela coisa que tinha entrado em mim. E então, do fundo da minha memória, veio outra voz. Uma voz conhecida, macia, cheia de amor. A voz da minha avó. Eu me lembrei de uma madrugada de anos atrás, quando eu tinha uns 12 anos e acordei com um pesadelo. Minha avó veio até meu quarto, segurou minha mão e disse: "Minha filha, quando você não tiver mais forças para lutar, clama o nome de Jesus. Só o nome. Ele faz o resto." Na época eu não entendi direito. Agora eu entendi. Vieram outras lembranças. As madrugadas de oração, o chão frio da igreja, as mãos da minha avó na minha cabeça me abençoando. Os hinos que a gente cantava no grupo de jovens, a sensação de paz que eu sentia depois dos cultos. O cheiro do café que ela fazia às 4 da manhã enquanto orava. O versículo no espelho do banheiro. O Salmo 91. Tudo veio de uma vez, como uma onda de luz no meio daquela escuridão. Eu soltei a adaga. O metal bateu no chão de pedra com um som que ecoou pela sala inteira. Silêncio. Todas aquelas pessoas de túnica olhando para mim. Dr. Maurício estreitou os olhos. O sorriso sumiu do rosto dele. A voz dele cortou o ar como uma lâmina. "Pega a adaga." Eu não me movi. Ele deu um passo na minha direção e repetiu mais alto: "Eu disse para você pegar a adaga. Agora." Senti meu corpo se curvando contra minha vontade. Meus joelhos dobraram. Minha mão foi em direção ao chão, em direção à adaga. A coisa dentro de mim estava me obrigando a obedecer. Era mais forte do que eu, mais forte do que qualquer coisa que eu já tinha enfrentado. Meus dedos tocaram o cabo da adaga, e naquele momento eu entendi que era agora ou nunca. Se eu pegasse aquela adaga, eu estava perdida para sempre. Então eu fiz a única coisa que eu ainda podia fazer. Abri a boca e gritei. Não foi um grito qualquer, não foi um grito de medo. Foi um grito que veio do fundo da minha alma, de um lugar que eu nem sabia que existia, um lugar que eu tinha abandonado fazia anos, mas que nunca tinha me abandonado. Eu gritei com toda a força que eu tinha: "Jesus!" As velas apagaram todas de uma vez, todas, como se um vento impossível tivesse passado pela sala. Escuridão total. Eu ouvi gritos, pessoas caindo no chão, coisas se movendo no escuro. Dr. Maurício soltou um urro de dor, um som que não parecia humano, como se algo tivesse sido arrancado dele à força. O chão tremeu por um segundo. O ar ficou pesado, carregado, como antes de uma tempestade. No meio da escuridão, eu senti uma mão no meu ombro. Mas não era uma mão pesada ou gelada como as outras. Era leve, quente, reconfortante. E uma voz falou, calma e firme, cheia de autoridade: "Corre, Vitória, agora. Eu estou com você." Eu não pensei, não questionei. Saí correndo no escuro, sem enxergar nada, mas meus pés sabiam para onde ir. Encontrei a escada de pedra. Subi os degraus de 2 em 2, o coração explodindo no peito. No corredor, passei por uma das portas que estava aberta. A curiosidade me fez olhar por um segundo que eu queria poder apagar da minha memória para sempre. Uma sala pequena, velas ainda acesas, uma mesa no centro. Em cima da mesa, uma criança amarrada, uns 7 ou 8 anos. Pessoas em volta, com instrumentos nas mãos. A criança virou o rosto e me olhou, os olhos dela implorando por ajuda. Eu quis parar, eu quis salvar ela. Mas a voz na minha cabeça, a voz boa, disse: "Corre, não para. Se você parar, você morre." Eu continuei correndo, e aquele olhar me persegue até hoje. Eu cheguei no andar de cima ofegante, o coração batendo tão forte que eu achei que todo mundo ia ouvir. A sala da festa estava vazia. As taças de champanhe abandonadas nas mesas. O pianista tinha sumido. O caos no porão devia ter dado tempo para eu escapar. Corri até o armário onde tinham guardado os celulares.
Procurei a fichinha dourada no bolso do vestido com as mãos tremendo. Achei meu celular e enfiei na bolsa sem pensar. Na entrada da mansão tinha um segurança de terno. Ele me viu e franziu a testa desconfiado. Eu tentei parecer normal. Forcei um sorriso e disse: "Estou passando mal. Acho que foi o champanhe. Pode chamar um Uber para mim, por favor?" Ele me olhou de cima a baixo. Pareceu avaliar se eu estava mentindo. Depois deu de ombros e pegou o próprio celular. Chamou o carro e disse que ia chegar em 5 minutos. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida. Eu esperei do lado de fora, na frente do portão, tremendo de frio e de medo. O colar que Gustavo tinha me dado ainda estava no meu pescoço. Quando eu percebi, arranquei com tanta força que o fecho quebrou. Joguei no jardim da mansão, no meio das plantas. Não queria nada daquele lugar perto de mim. O vestido de R$ 4.000 parecia pesar 1 tonelada, como se fosse feito de chumbo. Eu queria arrancar ele também, mas não podia. O Uber chegou e eu entrei no banco de trás sem dizer uma palavra. O motorista perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu disse que não, que só queria ir para casa. Dei o endereço da minha avó em Osasco e fechei os olhos. Não dormi, não conseguia. Ficava vendo o rosto daquela criança amarrada, os olhos implorando. Ficava ouvindo a voz de Juliana pedindo ajuda. O trajeto de 40 minutos pareceu durar uma eternidade. Nos 3 dias seguintes, Gustavo ligou 47 vezes. Eu não atendi nenhuma. Ele mandou mensagens de texto no começo, fingindo preocupação. "Amor, você sumiu? Está tudo bem?" Depois, o tom mudou. "Você não entendeu o que aconteceu, deixa eu explicar. E por fim, você está cometendo um erro enorme. Ainda dá tempo de voltar." Eu bloqueei o número dele, mas as mensagens continuaram vindo de números desconhecidos. Uma mensagem dizia: "Você viu coisas que não devia, tome cuidado." Outra: "Nós sabemos onde você mora." E a pior de todas: "Você não pode fugir da família, Vitória. Você já é nossa." Eu mostrei as mensagens para minha mãe e ela disse que era trote, que eu devia ir na polícia. Eu fui. Fui numa delegacia em Osasco. Contei tudo para o delegado. Ele ouviu, anotou, fez umas perguntas. Depois pediu licença e saiu da sala para fazer uma ligação. Quando ele voltou, o rosto dele estava diferente. Fechado, frio. Ele disse: "Moça, eu acho que você está muito estressada. Pressão da faculdade, do trabalho, essas coisas. Vai para casa, descansa, esquece isso." Eu quis argumentar, quis mostrar as mensagens de novo, mas ele já estava me acompanhando até a porta. Na saída, ele colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: "Tem coisa que é melhor deixar quieto, entendeu?" Eu entendi. Eles estavam em todo lugar. Na faculdade, um homem de terno começou a aparecer do outro lado da rua. Todos os dias, na mesma hora, parado na calçada olhando para o portão. Mesmo rosto, mesmo terno preto, mesma postura. Ele nunca atravessava, nunca se aproximava, só ficava ali, olhando. Quando eu saía, os olhos dele me seguiam até eu sumir de vista. Isso durou 1 semana inteira. Depois ele sumiu tão de repente quanto apareceu. Em casa, os ataques começaram. Eu acordava às 3 da madrugada, sufocando, com um peso no peito como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Via vultos no canto do quarto, sombras que se moviam quando eu piscava. Ouvia sussurros dizendo que eu ia morrer, que não tinha escapatória, que eu era deles. Uma noite minha avó acordou com barulho na cozinha e me encontrou parada na frente da pia, com uma faca na mão, murmurando coisas numa língua estranha. Eu não lembrava de nada. 1 semana depois da festa, eu abri minha bolsa para procurar a carteira e encontrei o colar de rubi. O mesmo colar que eu tinha jogado no jardim da mansão. Estava ali dentro, como se nunca tivesse saído. Junto com ele tinha um bilhete escrito à mão: "Você ainda pode voltar, última chance." Eu peguei o colar e o bilhete, fui para o quintal e queimei os dois. Assisti o fogo consumir aquelas coisas e chorei.
Minha avó apareceu do meu lado, me abraçou e disse: "Eu sei o que aconteceu, minha filha. Deus me mostrou em sonho. Agora vamos lutar." Minha avó não perdeu tempo. No dia seguinte, ela ligou para o pastor Antônio, o mesmo pastor que tinha me batizado quando eu era adolescente. Ele veio na mesma noite, junto com 3 mulheres da igreja. Eram intercessoras antigas, guerreiras de oração, mulheres de 60 e 70 anos que já tinham visto de tudo. Dona Marta, Dona Lúcia e Dona Sebastiana. Elas entraram na casa da minha avó sem fazer perguntas, sem julgamentos. Só olharam para mim com amor e disseram: "Vamos orar." O pastor Antônio explicou que iam fazer 7 noites de vigília, das 10 da noite às 4 da madrugada, sem parar. Ele disse que 7 era o número de Deus, o número da perfeição, e que aquele tipo de libertação precisava de tempo e persistência. Eu ia ficar deitada num colchão no meio da sala, e eles iam orar em volta de mim. Parecia loucura, mas eu estava disposta a qualquer coisa. Eu não aguentava mais viver daquele jeito. Na primeira noite eu não consegui orar junto. Ficava tremendo, chorando, sentindo frio mesmo debaixo de cobertores. Cada vez que alguém falava o nome de Jesus, eu sentia uma dor no peito, como se algo dentro de mim estivesse sendo espremido. As intercessoras cantavam hinos antigos, daqueles que minha avó cantava quando eu era criança. A voz delas era suave, mas tinha poder. Eu sentia o ar da sala ficando mais leve aos poucos. Na segunda noite, as dores ficaram mais fortes. Eu sentia pontadas no corpo inteiro, como se agulhas estivessem sendo enfiadas na minha pele por dentro. O pastor Antônio lia a Bíblia em voz alta, o livro de Salmos, os mesmos versículos que minha avó colocava no espelho do banheiro. Cada palavra parecia entrar em mim e queimar alguma coisa escura. Eu gritei várias vezes aquela noite, não de medo, mas de dor. A coisa que estava em mim não queria sair. Na terceira noite, eu manifestei. Não sei explicar direito o que aconteceu. Num momento, eu estava deitada. No outro, eu estava sentada, falando coisas numa voz que não era minha. Uma voz grave, rouca, cheia de ódio. Eu falava numa língua estranha, a mesma língua que eu tinha ouvido no ritual. As intercessoras não pararam, não recuaram. Oraram mais alto, mais forte. Dona Marta colocou a mão na minha cabeça e ordenou em nome de Jesus que aquela coisa se calasse. E eu desmaiei. Na quarta noite eu vomitei algo preto. Pode ter sido bile, pode ter sido qualquer coisa do estômago, eu não sei. Mas tinha um cheiro de enxofre, um cheiro que eu tinha sentido naquela mansão. Depois de vomitar, eu me senti mais leve, como se tivessem tirado um peso das minhas costas. Dormi 14 horas seguidas depois disso. Foi a primeira vez em semanas que eu dormi sem pesadelo. Na quinta noite, nada aconteceu. Ficamos às 6 horas orando e não houve manifestação, não houve dor, não houve nada. O silêncio era pesado. As intercessoras estavam exaustas, os olhos fundos de tanto cansaço. O pastor Antônio sugeriu que talvez eu precisasse de acompanhamento médico também, que talvez fosse hora de procurar um psiquiatra. Minha avó levantou da cadeira com uma firmeza que eu nunca tinha visto. Ela disse: "Essa luta não é contra carne e sangue, pastor. É contra principados e potestades. A gente vai até o fim." Na sexta noite, a batalha foi dentro da minha mente. Eu estava consciente, conseguia orar junto, mas a voz voltou. Não em voz alta, só dentro da minha cabeça. Ela dizia: "Se você me rejeitar, vai ser pobre e sozinha para o resto da vida. Olha sua mãe, empregada doméstica, limpando o chão para os outros. Olha sua avó, velha num quartinho de fundo. Você quer essa vida? Eu posso te dar tudo. Tudo que seu pai nunca deu. Dinheiro, poder, respeito. É só dizer sim." Eu chorei, doeu, a tentação era real. Por um momento eu pensei em tudo que eu tinha sonhado, no apartamento, no carro, no escritório grande. Pensei no meu caderno de metas, nas promessas que eu tinha feito para mim mesma.
E então pensei na minha avó, ajoelhada ali do meu lado há 6 noites seguidas, os joelhos sangrando de tanto ficar no chão frio. Pensei no amor dela, um amor que nunca pediu nada em troca. E eu respondi em voz alta: eu escolho Jesus, mesmo pobre, mesmo sozinha. Eu escolho Ele, porque Ele me escolheu primeiro. A voz gritou de raiva na minha mente. E depois, silêncio. Na 7ª noite, eu tive uma visão. Eu estava orando de olhos fechados quando vi uma luz. Não era uma luz forte que cegava, era uma luz suave, dourada, quente. E no meio da luz tinha uma figura. Um homem de pé, em silêncio, olhando para mim. Eu não vi o rosto dele direito, mas vi as mãos. Ele estendeu as mãos na minha direção e eu vi as marcas, os buracos dos cravos. Eu entendi quem era. Entendi que ele tinha sofrido por mim, que ele tinha descido até aquele porão comigo, que ele nunca me abandonou, mesmo quando eu abandonei ele. Eu peguei a mão dele na visão e acordei chorando, mas era um choro diferente, era choro de alívio, choro de liberdade. Minha avó estava do meu lado, os olhos vermelhos de tanto chorar junto. Ela me abraçou e disse: eu sempre soube que você ia voltar. Hoje é 2024. Já se passaram 8 anos desde aquela noite em Alphaville. Eu tenho 30 anos agora e minha vida é completamente diferente do que eu imaginava naquele caderno de metas. Eu não virei advogada de escritório grande. Não tenho apartamento nos jardins, não tenho carro importado, não tenho relógio caro. Moro em Osasco, na mesma rua onde cresci. E sabe de uma coisa? Eu nunca fui tão feliz. Eu larguei a faculdade de Direito depois de tudo que aconteceu. Não conseguia mais voltar para aquele mundo, não conseguia mais olhar para aqueles prédios do Itaim Bibi sem lembrar de Gustavo. Hoje, eu trabalho com minha mãe numa lojinha de roupas que a gente abriu juntas. É pequena, fica numa galeria no centro de Osasco, mas é nossa. A gente paga as contas, coloca comida na mesa. Não é muito, mas é honesto, é limpo. Eu sou casada há 5 anos com um homem chamado Rafael. Ele é eletricista, trabalha de segunda a sábado, chega em casa cansado e com as mãos sujas de graxa. Não tem carro do ano, nem relógio de marca. Mas ele me olha como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Ele ora comigo antes de dormir, segura minha mão nos cultos, me abraça quando eu acordo de madrugada com pesadelos. E ainda tenho pesadelos às vezes. Acho que vou ter pro resto da vida. A gente tem uma filha de 2 anos, Maria. Ela tem os olhos da minha avó, castanhos e cheios de luz. Quando eu olho para ela, eu entendo o que realmente importa na vida. Não é dinheiro, não é status, não é poder. É amor, é ter alguém para quem voltar no fim do dia. É construir algo que vale a pena, mesmo que seja pequeno. Minha avó Carmen faleceu 1 ano depois da minha libertação. Ela dormiu uma noite e não acordou mais. O pastor Antônio disse que ela partiu em paz, porque tinha cumprido a missão dela. Eu chorei por meses, senti um vazio que até hoje não fechou completamente. Mas eu sei que ela está num lugar melhor. E eu sei que ela ainda intercede por mim lá de cima. Eu herdei o hábito dela. Todo dia, coloco um versículo no espelho do banheiro. Maria ainda não sabe ler, mas já aponta para o papel e pergunta o que está escrito. Juliana nunca mais apareceu. Eu tentei procurar depois que as coisas se acalmaram. As redes sociais dela foram apagadas, o telefone foi desligado, ninguém da faculdade sabia de nada. Era como se ela tivesse sido apagada da existência. Eu penso nela todos os dias. Toda noite, antes de dormir, eu faço uma oração por ela. Peço a Deus que, se ela ainda estiver viva, alcance ela como alcançou a mim. E peço perdão por não ter conseguido ajudar naquela noite. O escritório onde eu trabalhava fechou 2 anos depois. O dono, Dr. Ricardo, foi preso numa operação federal. Os jornais disseram que era lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, coisas assim. Mas nunca deram detalhes, nunca falaram dos rituais,
Nunca falaram das crianças. Eu sei que tinha coisa muito pior por trás. Mas esse tipo de gente sabe se proteger. Esse tipo de gente tem amigos em todos os lugares. Gustavo eu vi uma vez, 3 anos atrás. Foi num shopping em São Paulo. Eu tinha ido comprar presente de aniversário para o Rafael. Estava descendo a escada rolante quando vi ele subindo na outra. Ele estava de terno, como sempre, com aquele sorriso perfeito no rosto. E do lado dele tinha uma menina. Nova, bonita, devia ter uns 20 e poucos anos. Ela olhava para ele do mesmo jeito que eu olhava. Encantada, apaixonada, sem saber o que estava por vir. Ele me viu também. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ele sorriu para mim, aquele mesmo sorriso de sempre. Eu esperei sentir medo, esperei sentir raiva, esperei sentir alguma coisa. Mas não senti. Só senti pena. Pena dele, preso naquela escuridão. E pena daquela menina, que não fazia ideia do perigo. Eu fiz uma oração silenciosa pelos dois. Pelo homem que ele poderia ter sido. Pela menina que ainda podia ser salva. Depois virei as costas e fui embora. Eu conto essa história porque preciso que vocês entendam uma coisa. Essa gente existe. Eles estão em lugares de poder, em mansões, em escritórios de luxo, em programas de televisão. Eles usam dinheiro e promessas para atrair pessoas vulneráveis, pessoas pobres, ambiciosas, sozinhas, pessoas que se afastaram de Deus e estão procurando algo para preencher o vazio. Eu fui uma dessas pessoas e quase paguei com a minha alma. Se você está assistindo esse vídeo e está passando por algo parecido, se alguém está te oferecendo o mundo em troca de coisas estranhas, se você está se envolvendo com gente que parece boa demais para ser verdade, para. Saia enquanto ainda dá tempo. E se você acha que já foi longe demais, se você acha que não tem mais volta, eu sou a prova de que tem. Clama o nome de Jesus, só o nome. Ele faz o resto. Porque Ele me escolheu quando eu não merecia ser escolhida. E Ele pode escolher você também.